Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje, nosso programa de número 4, falando sobre o elo perdido. Finalizei o bloco anterior fazendo uma leitura aqui, uma citação, e eu gostaria que você comentasse para a gente, Sebastião. Nós vamos fazer um comentário bem em linhas gerais e depois vai ter uma outra leitura que complementa essa, vai ficar mais claro. Então ele mostra o princípio espiritual que seria o elo entre esses dois universos, né, o animal e o hominal, sendo ou preenchendo esse chamado abismo, que é o princípio espiritual que o Camille Flammarion chamou de alma virtual, que sem a alma virtual não existiria forma alguma, nem do pé de couve, nem do feijão, nem do corpo humano, etc. Então esse princípio espiritual que nós chamamos de pré-humano, sub-humano ou humanimalidade, essas são palavras de Allan Kardec, é o que nós chamamos de seres elementais do reino pré-humano somente. Então ele está fazendo só esse elo entre o animal, né, os animais superiores, e a consciência humana, que já está animando a forma humana ou o elemental recém-humanizado. Mas na leitura posterior nós vamos ver mais algumas coisas, ele dando mais alguns alertas à ciência, para que nós possamos compreender melhor esse princípio espiritual, que não há um salto do primata, por mais nobre que seja, para o reino humano, mas sim tem esses corpos híbridos, esses seres que ao mesmo tempo são seres livres, que vivem fora de nós e ao mesmo tempo ocupam espaços dentro de nós, até chegar ao ponto, como eu disse, de administrar um órgão, um sistema, o corpo como um todo, parte do corpo perispiritual, até chegar no universo mental. Assim que eles conseguem administrar todos esses corpos, esses veículos de expressão da forma humana ou do espírito humanizado, aí sim eles estão aptos para ser uma alma humanizada, ou melhor, humana, ou assumindo a forma humana, reencarnando como humanos, para que possam se humanizar através da vivência, da experiência a caminho da angelitude. Ok, então para complementar aí essa explicação do Sebastião, vou ler o restante dessa citação, que está na página 226, se você quiser estar nos acompanhando, que é uma citação da Revista Espírita de maio de 1865. Não é pelos sistemas que se pode resolver esta grave questão, é pelos fatos. Se ela deverá sê-lo um dia, o Espiritismo, criando a psicologia experimental, só ele poderá fornecer-lhe os meios. Em todos os casos, se existem pontos de contato entre a alma animal e a alma humana, isso não pode ser do lado da primeira, senão da parte dos animais mais avançados. Um fato importante a constatar é que, entre os seres do mundo espiritual, jamais foi feita menção de que existam espíritos de animais. Então, Sebastião, a ciência já tem condições para pesquisar e comprovar a existência desse elo perdido. Né? E sem esquecermos que Allan Kardec, como você falou, ele mencionou isso em 1865. Então já avançamos mais de um século e a ciência hoje já está equipada e principalmente os equipamentos, a instrumentação para interagirmos e testificarmos a veracidade, né, que são fatos, como Allan Kardec fez, né, os outros continuadores fizeram, são os elementos morais, porque eles vão aparecer para nós segundo os nossos valores morais e segundo o respeito que temos por eles em todas as frequências de vida. Por isso, quando chegarmos a esse estado, não precisamos mais torturar, como o cientista George Washington Colville já conseguiu no passado isso, e outros cientistas também, está registrado na obra A Vida Secreta das Plantas, o diálogo com os elementos, né, que nós chamamos de elementais, e lá ele colocou isso abertamente, os elementais do reino vegetal, do reino animal, de tal forma que eles entregavam as informações sem precisar ser torturados. Não precisava torturar a planta, torturar o animal para descobrir um antídoto para curar a doença tal. Eles descobriram que quanto mais torturamos os animais, mais doença teremos. E quanto mais respeitarmos a vida, mais antídoto teremos também. Porque se começarmos a pelo menos pensar na possibilidade de mudarmos, como o Pietro Baldi nos aconselha, que o cientista não vai chegar a isso com uma soma de conhecimentos, com mais conhecimentos, etc., mas sim com a mudança moral. Jamais o cientista imaginou que precisava mudar moralmente para compreender o fenômeno investigado. Que não é apenas compreender o fenômeno, transformar-se no fenômeno, mas sim uma transfusão de alma para dentro do próprio fenômeno, onde eu vou transferir parte da minha essência consciencial para dentro de uma célula
como já está fazendo uma cientista sem perceber que está fazendo. Porque ela é uma cirurgiã que realiza transplante de medula em crianças com câncer. E hoje ela é a presidente desta instituição a nível global, né, no nível global em nosso planeta. Antes era só nos países estrangeiros, agora né, parece que no Brasil também. Inclusive ela está querendo trazer a técnica para o Brasil. Então, quando a radioterapia, a quimioterapia e outras terapêuticas não funcionam, a criança vai morrer, aí ela induz o sistema imunológico a criar células de autodefesa no próprio corpo do paciente e são direcionadas para o setor e cura a criança, no caso. Então, ela não percebe que ela está enviando parte da sua consciência, que sabe como funciona, para gerenciar a célula que está no corpo do paciente, a célula-tronco, que sabe fazer, está disposta a fazer qualquer tecido, está disposta a transformar-se num macrófago, ir lá e almoçar a outra. Então, ela sabe fazer isso, ela não percebe ainda que é ela que está fazendo. Como vários cientistas já provaram isso na prática, a partir do cientista Deepak Chopra na obra Conexão Saúde e outras obras, mostrando essa realidade. Que nós interagimos e alteramos a estrutura daquilo com que estamos interagindo. Que a engenharia de alimentos já está provando isso na atualidade também em nosso meio, que nós interagimos na consciência nutricional ou na frequência nutricional de um alimento, que quando alguém come, nós alteramos a estrutura do DNA de quem come. No caso que você citou dessa cientista, por exemplo, ela consegue então transferir todo esse manancial de conhecimento, de ter essas virtudes talvez, de conseguir que essas informações cheguem, sejam passadas. De que maneira que lá consegue estar fazendo isso e como que a gente pode então também estar interagindo? É através dos nossos valores morais? Certo. Eles pensam que pegando lá parte lá no estudo que fizeram do genoma, eu pego esse gene, né, coloco aqui, eles sabem fazer isso também funciona, mas depende da intenção. Porque alguns cientistas já fizeram isso, para uns pacientes deram certo, sararam, para outros aceleraram o processo da morte. Então, eles sabem que já treinaram o vírus para ir lá naquele setor e levaram uma bomba, por exemplo, no caso da nanotecnologia. Como se fosse uma bomba para resolver a situação. Mas houve casos que a morte aconteceu mais rápido daquele paciente, ao invés de ele sarar, de recompor, né, a sua saúde. Então, nós sabemos que ali está investido os valores morais de quem está fazendo a pesquisa, de quem está aplicando o medicamento, etc. Tanto que é chamado autoimunoterapia, no caso da aplicação do sangue no próprio paciente, o que está fazendo efeito ali são duas coisas, basicamente. Eu acredito que aquilo dá certo, então eu criei um condicionamento que aquilo vai dar certo. Ou quem está fazendo está transferindo valores para que aquilo ocorra de alguma forma. Porque o corpo, como eles falam na teoria, recebe aquelas células de sangue como se foram verdadeiros lixos e cria mais sistemas ou mais globos brancos para destruir aquele lixo, né, para fazer uma faxina, então a coisa aconteceria. E o nosso pensamento não é o pior lixo que existe? Quantas vezes pensamos negativo durante o dia e por que o nosso corpo não cria então um sistema para defender-nos desse lixo? Porque isso materializa, isso se transforma em partes densas, como cientista, que eu classifico ele como cientista, como médico, mesmo não tendo diploma, o chamado Eurípides Barçanufo. Porque ele mostrou que as nossas palavras tornam-se coisas tangíveis, gerando dores nas costas, dores nos ossos, dores na coluna, tornando coisas materiais, e Emmanuel também mostra que o pensamento torna-se coisas tangíveis no nosso campo físico. Então, quando eles perceberem que eles estão interagindo, principalmente o acupunturista, ele não sabe que não são as agulhas. É ele, o terapeuta, que faz a diferença. A agulha só atinge o físico, ela não vai atingir os campos psíquicos, onde a energia estaria bloqueada. Então é ele que está fazendo aquilo como cientista, o médico, o professor de medicina, Dr. Hugo Filática do Nascimento, ele provou isso na prática, mostrando, fazendo acupuntura com agulha, com aplicador eletrônico, com o dedo, com a mente, e mostrando que a cada estado as coisas funcionam melhor. Até o próprio paciente fazer com a sua própria mente no seu comportamento adequado diante da situação. Então, mais do que a própria terapêutica, que é importante, mais ainda a intenção, tanto do terapeuta quanto daquele que também vai estar naquele momento se colocando como paciente. Mas, como você colocou, até que ele próprio consiga resolver as suas próprias questões, né? Exatamente. E como cientista, médico,
que ele atuou como médico por algum tempo, o próprio Allan Kardec, e mostrou isso na prática, a ponto dele concluir que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ok. Mas nós não estamos desvalorizando a ciência, nem a ciência clássica, nem qualquer estado da ciência, a ciência médica, muito pelo contrário. Hoje usamos o que temos, mas amanhã podemos ter uma terapêutica totalmente diferenciada da que temos hoje. Não está aí o estudante brasileiro criando frequências vibracionais através das cores e substituindo medicamentos? Que vai defender a sua tese, ou já defendeu a essa altura, diante vamos falar assim, dos conceitos mundiais, aí, dos mecanismos, para mostrar que com frequências vibracionais em forma de cores, e nós ficamos imaginando quantas pessoas criticam a cromoterapia, que funciona dependendo de quem está operando as cores. Porque as cores em si são elementais. Quem está gerenciando as cores que vão fazer a diferença. Eu posso criar as cores em mim ou através de equipamentos. E nesse caso ele está mostrando mais uma possibilidade de cura, né, sem a medicação agressiva, que na maioria das vezes são criadas para curar alguma coisa e estragar meia dúzia. Ok. E para você aí que quiser, então, nos acompanhar nesse estudo, aprofundando um pouco mais esse conhecimento todo que está sendo passado, adquirindo, né, a 4ª edição do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, é só entrar em contato através do site, o despertardaconsciência.com.br. Lá você vai encontrar o livro, CDs, DVDs e materiais diversos para o seu estudo. Ou pelo telefone 11 2455 8138, falando com Neuza Marques. Há também um outro telefone de contato, né, Sebastião? Ou telefone 34 3671 2237 com a Jussara, e inclusive tendo acesso direto, né, à nossa agenda, se não quiser ter acesso pelo site. Isso aí. Vamos para um intervalo e voltamos dando continuidade a esse estudo de hoje. Até já!